Estabelecendo mais uma edição do TV Atende, nosso convidado de hoje é o psicólogo Marcílio Cipriani Gomes de Oliveira. Marcílio, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado pelo convite. Marcílio, passa a valer em todo o Brasil uma lei federal que restringe o uso dos cigarros em ambientes fechados, ambientes públicos, ambientes privados. Já acontecia isso aqui em Minas Gerais e em outros estados. Isso é uma maneira de dificultar um pouco mais a vida do fumante e beneficiar aí muitas vezes a pessoa que se tornava um fumante passivo? São os famosos fumódromos, né? Acabaram também os famosos fumódromos, mesmo em ambientes de trabalho, agora não vai poder ter. Se a pessoa quiser, ela vai ter que ir para a rua fumar. É uma medida, além de outras medidas que já foram tomadas, eu acho que muito interessante. Ela tem que ser continuada, foi através dessas medidas que foram iniciadas em 2003, que o Brasil caiu de 37% de população que fumava para 11,3%. Então são medidas interessantes que acabam trazendo resultado e essa, na minha forma de pensar, o benefício mais direto seria com os fumantes passivos, porque eles agora não vão ter que ficar submetidos à fumaça dos fumantes. Ou seja, com essa decisão do governo, o maior beneficiado é o fumante passivo. Um dos maiores beneficiados seria o fumante passivo, porque ele, por exemplo, vamos colocar um exemplo, num barzinho aberto, antes até podia se fumar, hoje não se pode mais. Então, o passivo ou o não fumante, ele não vai ficar mais exposto à fumaça do cigarro. Para que o fumante queira fumar, ele vai ter que sair do ambiente, ir para a rua e aí voltar depois que terminar de fumar. É bom também porque vai restringir um pouco o espaço do fumante, fazendo com que ele crie novos hábitos. À medida que ele cria novos hábitos e com outros fatos que tem nessa lei, que, por exemplo, propaganda ficou mais restrita ainda. Então, por exemplo, aqueles que vendem têm que colocar um adesivo informando dos malefícios e tudo. Então, na verdade, todas essas atitudes que estão envolvidas na lei trazem um nível maior de consciência ou fazem uma mudança de comportamento dos fumantes que pode levar, de maneira imediata ou não, a eles abandonarem o cigarro também. Isso é uma maneira também de influenciar que não apareçam, que não surjam novos fumantes, principalmente adolescentes, jovens? Olha, a cultura nossa hoje mudou muito, né? Nós pegamos, por exemplo, a estatística que foi feita em 86, que foi a base que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu. O Brasil tinha em torno de 37% da população tabagista. Hoje nós temos 11,3%, então é uma mudança drástica. A diminuição massiva das propagandas em relação ao cigarro, o cultivo, a parte esportiva que o brasileiro, que o mundo em geral está preservando ou trabalhando muito isso, faz com que o cigarro deixe de ser uma coisa atraente. Então, juntando todo esse histórico que nós tivemos, mais a cultura que está sendo introduzida, a tendência realmente é se diminuir cada vez mais aqueles novos fumantes, porque hoje fumar é feio. Se for pegar em 80, 90, para você ser aceito socialmente, muitos tinham que fumar. Hoje, você fumando, você acaba sendo até rejeitado socialmente por isso. Então, é uma tendência que eu acho que não se reverte. O governo tem investido muito nisso, a Organização Mundial de Saúde tem investido nisso, e eu acredito que existam aí, mais para frente, novas leis, novas campanhas, para sempre estar favorecendo esse tipo de trabalho. Antigamente, o cigarro estava ligado ao glamour. E isso hoje mudando, né? Existia esse apelo nas propagandas. Você pega, assim, pessoas da minha faixa etária, de 40, 50 anos, quando nós tínhamos 16, 17 anos, fumar era bonito, né? Era uma forma de você se mostrar, vamos dizer assim, diante das pessoas. Era o glamour, era chique, vamos dizer assim, né? Hoje é o inverso. Antes o número de academias que existiam eram mínimas, hoje o número de academias esportivas aumentou. Então, assim, a exaltação, a parte esportiva, ela fez com que isso também minimizasse. E todas as campanhas, obviamente, que vem existindo aí ao longo dos anos. Você acredita com a experiência que você tem, que o trabalho se desenvolve nessa área, com essas campanhas, com cada vez ficando mais difícil locais para as pessoas fumarem, é uma maneira de incentivar a pessoa também a deixar o vício, pensar em largar? Com certeza. A gente observa em consultório que muitos deles não conseguem, muito pela dependência psicológica ou química, mas não que eles gostem. Muitos narram que se sentem, cheiram mal,
né? Esteticamente a pele fica mais feia, o gosto das coisas tem um gosto diferente ou não tem gosto. Tem gente que narra, que fala que a comida tem gosto de isopor. Então, assim, as leis proibitivas e tudo, elas ajudam a dar uma motivação a mais àqueles que já se sentem incomodados a buscar formas de se eliminar. A questão é que não é só a lei que vai determinar isso. É importante que a pessoa tenha motivação, tenha desejo e tenha força de vontade. Mas a dependência psicológica fala muito alto, a dependência química fala muito alto, e isso não pode ser ignorado. Né? O que é passível do governo fazer no sentido de criar instrumentos para melhorar é muito importante, mas existe então a necessidade de toda uma outra estrutura que fortaleça ou que dê respaldo para esses que querem parar de fumar e parem. Porque quando você tem esse respaldo a nível de medicação de apoio ou de apoio psicológico, a resposta é muito positiva. A gente observa que pessoas que entram nesses grupos de tratamento, quase 70% em média param de fumar. Existe sempre aqueles que voltam, porque tem toda uma história, a rotina, a volta e tudo. Mas quanto mais medidas e mais estrutura for fornecida, e isso é uma tendência mundial, melhor. Eu acredito que essa estatística, que hoje nós estamos em torno de 11,3%, que é alto, se for pensar, é alto, tem uma tendência a se diminuir cada vez mais. Hoje, com esse endurecimento por parte do governo, isso demorou para acontecer? Já tem que ter acontecido há 10, 15 anos atrás? Ou não? O governo tomou essa decisão devido aí aos problemas de saúde causados mesmo pelo cigarro? É um somatório. Né? Se for pensar nos problemas, nos agravos que se tem de saúde em relação ao tabagismo, que não é só o câncer, existem outras doenças também, o custo que isso gera ao governo de tratamento e tudo, ele é muito alto. Então, não se pode deixar de pensar desse lado. Além da queda da qualidade de vida, do envelhecimento, enfim, são só prejuízos. Mas tudo isso começou, na verdade, em 2003, quando houve essa reunião da organização. O Brasil foi um dos países que entrou nesse programa, e em 2006 começaram as atitudes. É um trabalho a médio e longo prazo, nunca a resposta a curto prazo, e o governo vem criando campanhas, vem criando artifícios cada vez mais fortes para realmente reduzir. Mas chega num determinado momento que essa redução já fica limitada. A lei, ela não é tão proibitiva, ela não é tão impeditiva ao ponto de sanar. Aí que eu falo que há necessidade de um trabalho a nível dos governos municipais, estaduais e tudo, de criar-se campanhas ou criar-se, vamos dizer assim, instrumentos para se diminuir. Mas é um trabalho realmente a longo prazo, nunca a curto prazo. Tá certo, Marcílio, eu agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Conversando hoje também atende com o psicólogo Marcílio Cipriani Gomes de Oliveira.